Tudo bem? Eu sou o jornalista Pinto Júnior e este é o programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas plataformas do Potiguar Notícias e de segunda a sexta-feira às 6h30 da manhã pela Band Natal. Muitíssimo obrigado a você. Antes, quero lhe pedir licença para ler aqui um rápido recado do governo do estado do Rio Grande do Norte sobre a questão da pandemia que está vivendo, sobre a qual vivemos um momento muito delicado, muito difícil. Então, o governo do estado do Rio Grande do Norte está adquirindo 97 novos leitos para a UTI, para resolver o problema sério de superlotação nos postos de saúde. Então, está chegando novos leitos em João Câmara, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Mossoró, Pau dos Ferros e na capital do estado do Rio Grande do Norte. Mas nesse momento é importantíssimo que eu, você, todos nós ajudemos, que todos nós nos afastemos dos vírus através do uso de máscara, do distanciamento social, da higienização das mãos. Então vamos fazer cada um a nossa parte para combatermos a Covid-19. Agora sim, vamos conversar com o diretor da Noreg, Francisco Fernandes, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Fernandes? Tudo bem, eu que agradeço a presença e estamos aqui novamente ao seu dispor. Um prazer sempre conversar com você e o assunto não pode ser diferente. A gente tenta mudar de assunto, mas a pandemia persiste, né, com essa segunda onda ainda mais forte do que a primeira onda. E eu lhe pergunto, como é que os cartórios estão enfrentando essa situação? Exato. Diante dessa segunda onda, né, o que motivou mais uma vez o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, a prorrogar as normas, né, que já estavam vigentes até o final do ano 2020, até junho desse ano. Então, as normas com relação à execução dos serviços, né, e por aí vai. E a Corregedoria Local, no mesmo alinhamento, também assim o fez através de provimento 228/2021. Na verdade, os provimentos eles, né, estão alinhados, como eu disse, e aqui no âmbito local, o corregedor, né, desembargador Dilermando Mota, ele assim estabeleceu um horário diferenciado para a execução dos serviços, das 9 às 17 horas, né, o horário seria em todo o estado, flexibilizando em cada comarca, conforme a realidade de cada comarca, um horário diferenciado, desde que o corregedor da comarca assim o justifique. Por exemplo, o caso de Mossoró nós temos um horário diferenciado das 8 às 15 horas, né? O que foi deferido tendo em vista de que o centro da cidade, onde estão concentrados os cartórios, realmente depois do banco, do horário de encerramento dos bancos, a rua fica praticamente um sítio, né? E isso torna inseguro o funcionamento dos serviços. Adotando, como de praxe, todas as medidas sanitárias, né, em frente a essa pandemia. A mesma situação ao entrar no ambiente, higienizar as mãos, ao sair fazer o mesmo, dentro do espaço para atendimento, 1,5 metro de distância, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, né? Os funcionários e todos que entram, os usuários, né, de máscaras, né? Com todos os cuidados que realmente vem sendo tomados desde o ano passado. Ou seja, a nossa rotina, em termos de cuidados, não mudou muita coisa, continuou do mesmo jeito. Só que agora, né, tanto a Corregedoria Local como o CNJ diz, olha, prioridade, se possível, os serviços por videoconferência, por agendamento, né, que assim como era feito ano passado, naquele período mais crítico. Quais são os principais serviços que podem ser resolvidos por videoconferência? Quase todos. As escrituras, né? As atas notariais, né? Vamos dizer assim, os registros eletrônicos, porque já existe uma central da Noreg RN que já recepciona esses serviços. Então, praticamente todos os serviços, Pinto Júnior, já estão disciplinados nos provimentos do CNJ, que seria do 91, 93, 94, 95, 97 e 98. Todos esses provimentos que foram prorrogados até junho de 2021, tratam de todos os serviços que estão ali disciplinados. Até os casamentos, por exemplo. Casamento virtual. Virtual, exatamente. Então, os instrumentos você pode estar onde você está e executar e requerer um serviço e esse serviço ser executado com a mesma segurança jurídica, com a mesma eficácia que fosse ali realizado presencialmente na serventia.
Então, basicamente seria isso. E as pessoas, porque eu sei que o casamento carrega um peso emocional, né, muito, muito grande, né, um sentimento, um lado sentimental muito forte. Mesmo assim, está tendo bastante adesão o casamento virtual? Sim, virtual. E é interessante que todas aquelas solenidades que são exigíveis por lei, né, se não observadas, tornam o casamento nulo, né? Eu vou citar algo assim bem prático. Vamos lá. É fazer um casamento no local fechado. Não, o casamento tem que ser feito no local aberto. O casamento, né, na sua essência, é um casamento que tem natureza pública, então de conhecimento de todos. Por isso se publica os editais, né, para que todos tenham conhecimento. E às vezes um detalhe no casamento, o sim, ele tem que ser expresso. Não basta você balançar a cabeça, concordar, ou outro gesto parecido. Tem que ser o sim. Tem que verbalizar. Verbalizar. A não verbalização torna um casamento nulo. É mesmo? É, sim. Porque não houve a aceitação expressa. Sim. É um detalhe bem interessante. Os horários, mudou alguma coisa em relação aos horários de funcionamento? Bom, há o horário especial, né, que foi aqui no RN, das 9 às 17 horas. A questão do horário expediente ficou para cada corregedoria de cada estado da federação, né, respeitando o horário mínimo de funcionamento, que é 6 horas, né, o mínimo. Aqui no estado, a corregedoria, pensando justamente no usuário, né, adotou um horário mais elástico, né, seria das 9 às 17, aí nós teríamos esse intervalo, né, de funcionamento. E em alguns municípios é bom que o usuário tenha um certo cuidado, porque ele pode ir para um município que o horário seja diferenciado. Lógico que a corregedoria tem esse controle. Então, se fugiu a regra desse horário, há de ter uma justificativa, como foi o caso que eu aqui mencionei de Mossoró. Mossoró seria das 8 às 7. Desculpe, das 8 às 15 horas, ou seja, 7 horas corridas. Já nós temos lá da corregedoria, para o geral, das 9 às 17. É o caso de Natal, por exemplo, Parnamirim e de grande parte dos municípios. Sim. Hoje o cartório está presente nos 167 municípios do Rio Grande do Norte? Sim. Ele está presente até por uma disposição expressa de lei. Ou seja, você pode não ter um órgão público de uma esfera ou de outra, mas você tem um cartório funcionando no município. Há uma norma impositiva da Lei 8935, artigo 44, parágrafo 3º. Mesmo que o município seja minúsculo, mas há de ter, no mínimo, um serviço de registro civil das pessoas naturais. Então, o município menor, que existe aqui, Venha Ver, Passagem, Água Nova, né, e tantos outros que tem essa... Mas há de ter lá um serviço lá funcionando. E o cartório terminou absorvendo, nesses municípios menores, serviços de outras instituições, né? Como, por exemplo, mais recentemente, o DETRAN. Quais foram os outros serviços, além do DETRAN, que o cartório absorveu? Muito mais recentemente, né, como você falou, a comunicação de venda online de veículos, né? Ou seja, né, há uma imposição do artigo 134 do Código de Trânsito brasileiro, que por uma questão de comodidade, às vezes ela não é observada e por uma questão de praticidade, vamos dizer assim, eu falei antes de comodismo, né? E agora praticidade para dar segurança a quem está vendendo e a quem está comprando, é que você, no ato do reconhecimento de firma do documento de transferência, você pode dizer, não, eu quero que você comunique a venda desse veículo. Então, online, o DETRAN está ciente de que ali era o vendedor e agora nós temos um comprador. Ao você sair do cartório, você já está, né, seguro de que nenhuma multa de trânsito, algum acidente, alguma coisa envolvendo o veículo vai recair mais sobre você. Porque aquela simples comunicação de venda por um serviço prestado no cartório vai lhe assegurar, e também ao próprio comprador e ao próprio Estado. Porque quantas demandas não são impetradas contra o Estado também em situações como essa? Primeiro o vendedor diz, olha, eu não sou mais o proprietário do veículo, não sou mais o dono do veículo. Eu já vendi para... Mesmo assim respondia. Mesmo assim respondia. Então, quer queira ou não, envolve o Estado. E o Estado também ganha com isso. Né? Ganha vendedor, ganha comprador, ganha o Estado, ganha, de uma forma geral, a segurança jurídica, né, dessa transação.
Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar é sobre os prazos. Uma questão no Brasil, tem uma discussão sobre a questão do custo da burocracia. Quanto demora, custa economicamente um documento ficar em uma instituição mais tempo do que deve. Por exemplo, uma obra, está lá 10 trabalhadores fazendo essa obra, mas aí precisa de uma documentação para liberar o financiamento. Lá para a obra, 2, 3, 4 meses para poder obter essa documentação, vamos dizer, a Caixa Econômica voltar a liberar qualquer outro banco que esteja financiando essa obra. Em que os cartórios evoluíram nesse sentido de agilizar os processos. Certo. O que é que nós temos, Pinto Júnior? Nós temos aí alguns prazos que estão defasados, porque estão previstos numa lei 6.015 de 73, a lei de registros públicos. Então essa lei, ela é de 73, mas ela passou 3 anos para entrar em vigor. Então entrou em vigor em 76. O que é que ocorre? Vamos citar um pequeno exemplo que seria o mais comum. O registro de uma escritura pública de compra e venda. Olha, eu fiz a escritura, eu tenho um contrato que é a escritura, mas eu preciso registrá-la para poder realmente me tornar dono, né? Enquanto eu não registrar, eu não sou dono. Enquanto você não registrar, o efeito daquele contrato é só entre as partes e não contra terceiros. Então, na hora que você registra, há a transmissão do domínio, que a gente chama, há a transferência da titularidade efetiva. O que é que ocorre? No registro, o prazo geral do registro de uma compra e venda normal, ela é 30 dias, até 30 dias. Observe que no momento de hoje, é impraticável você trabalhar com um prazo desse tão elástico. Né? Tão elástico. Há outros prazos especiais de financiamento, quando envolve financiamento, que os prazos são mais curtos. Há prazos de 15 dias, de 10 dias. Um outro exemplo, você vai buscar uma certidão de registro de imóveis, ou uma certidão de forma geral de outras especialidades. A Lei 6.015 trabalha com até 5 dias para você buscar uma certidão. O nosso Código de Normas aqui ele foi um pouco à frente, embora seja uma norma administrativa, mas ele estabelece um prazo de até 2 dias, no máximo. Então ele reduz em 40% o prazo que está previsto em lei para beneficiar aquele usuário que precisa daquele documento. Então esse foi o Francisco Fernandes, que é diretor da ANOREG no Rio Grande do Norte. É você que nos acompanha. Muitíssimo obrigado. A gente se vê aqui pela Band e também pelo portal Potiguar Notícias. Um grande abraço e até mais. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar
a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.